Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, tudo bem? Olha, querido, hoje eu quero falar com você algo muito especial, que eu quero indicar você ao que eu vou falar aqui, você aplicar em um discipulado. Pode aplicar em um discipulado 1 a 1, pode aplicar em um discipulado em grupo, vai ser muito importante o que eu vou estar falando aqui. Eu quero falar sobre disponibilidade versus habilidade. O que é mais importante para você? Olha, sabe, uma coisa que nós precisamos ficar atentos é quanto à tentação das habilidades. Como assim? Nós às vezes somos, aliás, na grande maioria das vezes, somos tentados às habilidades que as pessoas têm à nossa volta. Principalmente um pastor, o líder de uma rede, um líder de célula, ele vê uma pessoa habilidosa e ele, cara, esse cara aqui é habilidoso demais. Isso é muito legal, uma pessoa com habilidade. Mas sabe de uma coisa? Não adianta nada o cara ser cheio de habilidade se ele não tiver disponibilidade. Então eu quero te ensinar aqui nesse vídeo, antes de você avaliar a habilidade, avalie a disponibilidade. Porque a habilidade sem disponibilidade se torna nula. Escreve o que eu estou falando. Pode ser um grande problema, uma habilidade sem disponibilidade. Tá? E aí eu vou dizer aqui algumas áreas, existem várias, algumas áreas de disponibilidade que você precisa avaliar na vida das pessoas que estão à sua volta, da sua equipe de líderes. Primeiro, você precisa avaliar a disponibilidade da pessoa se doar, a disponibilidade para a pessoa servir. Lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, quando Deus está chamando Isaías para o ministério, Deus, quando Isaías tem aquele impacto com a glória de Deus, Deus já chamando Isaías, a primeira coisa que ele diz para o Senhor é: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você não quer ter problemas, você precisa avaliar aí esse pessoal que você está formando na sua equipe, como é que está a disponibilidade para essa pessoa se doar. Ela está se doando para servir o reino de Deus, para servir as pessoas, para servir no ministério. Como é que é essa área? Você pode perguntar, como é que é essa área da pessoa se doar para um projeto? Segunda área da disponibilidade, nós precisamos avaliar se a pessoa ela está disponível, ela tem disponibilidade para negar a si mesma. Se você avaliar quando Jesus chama os seus discípulos para poder seguir, convoca eles, né, para estar ao lado dele, Jesus falou: se vocês quiserem me seguir, a primeira coisa que vocês precisam fazer é negar a si mesmo. Como é que você vai ter um cara cheio de habilidade do seu lado, mas esse cara, na hora que ele precisa negar a carne dele, negar o eu, ele não nega? Isso vai dar problema em alguma área. Você não acredita nisso? Então tem que avaliar se o cara está disponível a negar a si mesmo. Terceira coisa, você precisa avaliar se ele está disponível a carregar a sua cruz. Jesus falou: se você quer me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então depois me seguir. Existem coisas que nós vamos precisar de carregar. Uma cruz é um preço a pagar, é uma coisa. Eu vou falar, isso daí está envolvido na disponibilidade lá em um outro tópico. Mas você precisa avaliar, o cara está carregando a cruz dele ou ele não aguenta carregar a cruz? Ele diz que não vai aguentar, vai desistir, vai chutar o balde. Como é que você vai ter um cara cheio de habilidade que ele não está disponível a carregar a cruz? Vai dar problema em algum momento. Então tem que avaliar essa área, tá bom? Outra área que é preciso avaliar é se ele está com o coração disponível a se arrepender quando for preciso. Se ele tem disponibilidade de se arrepender. Porque, gente querida, não adianta você ter pessoas cheias de habilidades se essa pessoa, a hora que ela comete um erro, a hora que ela comete uma falha, ela não se arrepende, ela se mantém durona lá. Não adianta. Isso vai dar problema em algum momento. O cara tem que ter um coração disponível para arrependimento. Não, ele quebranta, ele arrepende. Outra área, ele precisa ter disponibilidade para obedecer. Eu acredito que você deve se lembrar da época do Romário, que ele, como craque da época, ele não gostava de treinar. E aí ele não gostava de treinar, ele usava como
uma justificativa, é que ele era bom, ele tinha muita habilidade. Só que isso trazia muitos problemas para a equipe. Lembra até uma música que fizeram na época, né, colocando o nome do Romário, treinar para quê? Treinar para quê? Pois é, cara. Esse camarada era cheio de habilidade, mas ele poderia ter feito muito mais diferença nas equipes onde ele passou se ele tivesse disponibilidade para obedecer. E aí eu quero dizer, as pessoas que estão fazendo parte da nossa equipe, elas precisam ter habilidade e disponibilidade para obedecer. A hora que eu orientar, tem reunião, o cara vai lá. Eu preciso que você esteja presente nesse treinamento, o cara está lá. Eu preciso que você faça isso dessa maneira aqui, o cara queria fazer de outra, ele está lá para obedecer. Ele está disponível a obedecer. Outra coisa, é preciso ter disponibilidade para se submeter. Geralmente o cara que é habilidoso, ele fala, não preciso de ninguém, eu dou conta do recado e ninguém vai falar nada na minha vida. Não, você tem que estar disponível a se submeter, é preciso avaliar isso. Como é que é a disponibilidade dessas pessoas novas que estão chegando quanto a se submeter a regras, a submeter a um direcionamento, a submeter a metodologia de trabalho que você está aplicando na igreja? Tem que se submeter. Senão não adianta ter habilidade, não adianta ter talento se não se submete. Em algum momento lá na frente vai ser problema para você, vai estourar problema. Beleza? Outra área que é preciso ter disponibilidade, é preciso ter disponibilidade para morrer. Como assim para morrer? João capítulo 12, versículo de número 24, Jesus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E o que significa esse morrer? Significa pagar o preço necessário. Você nunca vai conseguir ter grandes resultados se você falhar na hora de pagar o preço. Só paga o preço aquele que está disposto a morrer para suas vontades. Existem muitos líderes que eu conheço que não conseguiram conquistar resultados e crescimento, apesar de terem habilidades, eles não alcançaram resultados porque falharam na hora de pagar preço. Não queriam pagar preço. Achavam que a habilidade era o suficiente. Não é. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você talvez é um cara muito habilidoso. A habilidade não é suficiente. Você vai ter que pagar o preço. E pagar o preço vai implicar em você, às vezes, morrer para você mesmo. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Você vai ter que fazer coisas que você não quer. Você vai ter que fazer coisas que para você talvez não era tão importante, mas faz parte do preço. E aí você tem que morrer para isso. Tem que estar disponível para fazer. Beleza pura? Olha, eu quero aqui dar uma dica para você, viu? Eu tenho dado algumas dicas aí. Todo o material que eu produzo, o propósito é treinar. Eu fui chamado para isso. Então eu quero abençoar treinando a sua vida e eu vou estar indicando coisas que eu sei que podem ser bênção para você. Existe um livro que eu escrevi com o propósito de treinar líder. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Esse livro aqui você pode aplicar ele com um discipulado com a sua equipe. Alguns pastores adquiriram para poder dar para a equipe inteirinha de líderes dele. Sabe de uma coisa? Vale a pena. Se você quiser, vai ter aqui o endereço da nossa loja para você adquirir, para compartilhar com a sua equipe. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E um outro livro, a minha esposa escreveu, Crescendo através do Discipulado 1 a 1. Isso aqui vai ajudar você demais a fazer um discipulado 1 a 1, onde vai formar pessoas que vão estar com disponibilidade, não apenas habilidade. Esse livro aqui pode te ajudar demais com isso aí, a formar discípulos com muita qualidade, e isso vai ser uma bênção para você e para o seu ministério, beleza? Existem outros materiais, se quiser olha lá na nossa loja. O nosso propósito é treinar você, é ver você crescer e ter um resultado de sucesso na sua liderança. Beleza pura? Se gostou desse vídeo, compartilha com outros irmãos, com pessoas que você acredita que vão ser abençoadas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clica aqui, tem um linkzinho aqui, uma logo. Você clica e se inscreve em nosso canal, porque toda semana eu estou postando no mínimo 4 vídeos para treinar você e abençoar sua vida e sua liderança. Ok? Um beijão no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.